Olá, galerinha, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Everton Seixas, professor de História. Estou aqui, não estou sozinho, estou aqui com meus amigos. Nós temos aqui a Fiona, o Batman, o Seu Madruga, P2R2 de Star Wars, o Ed do grupo Iron Maiden. Lógico, não podia faltar o corintiano de verdade, que nem eu. E também os moleques da Lisa e do Bart Simpson, que eu gosto bastante. Gente, olha só, nós vamos estudar com conteúdo do oitavo ano de História, é o chamado, assim, se a gente for pegar os primeiros capítulos do livro, é chamado A Era das Revoluções. Por que a Era das Revoluções? Porque nós teremos uma série de revoluções que é de extrema importância para o legado, para o nosso mundo contemporâneo, para vários países. Vão moldar, vão transformar a vida política, o mundo econômico, a vida social, entre outros. Teremos a Revolução da Inglaterra, as revoluções inglesas que nós vamos ver hoje, em próximos capítulos, em próximas aulas. A Revolução Francesa, a Revolução Americana, que vai levar à independência dos Estados Unidos, as revoluções da América Latina, os libertadores da América. Tem até o nome da competição mais importante de futebol que temos na América do Sul, os libertadores da América. A Revolução Industrial. Então, isso é chamado a Era das Revoluções. De extrema importância para a gente compreender como essas revoluções serão importantes e vão impactar nosso mundo atual, a política, na economia e na sociedade. Então, a primeira grande revolução que nós vamos estudar são as revoluções na Inglaterra, as revoluções inglesas. É falado no plural porque simplesmente são duas revoluções que vão acontecer nesse período que vai transformar a vida política na Inglaterra. Então, as revoluções inglesas são duas revoluções, por isso que é colocado no plural, porque são duas revoluções que vão acontecer. Uma primeira, que vai gerar um novo formato de governo, que a gente vai ver que não deu muito certo, e depois a segunda revolução, que vai moldar a política inglesa até os dias atuais. Então vamos conhecer melhor essas revoluções. Mas antes, vamos compreender melhor os antecedentes. O que está acontecendo? A Inglaterra, gente, desde o século XII, quando assinou a Carta Magna, tentou retirar os poderes de um rei absolutista. Então, gente, desde o século XII, onde foi criado, estabelecido uma Carta Magna, um documento onde tentava ter um rei que respeitasse a vontade de outras pessoas importantes, do parlamento inglês, representantes de regiões importantes da Inglaterra. Essa ideia de ter uma Carta Magna é para simplesmente não deixar um rei com superpoderes e tentar fazer somente a sua vontade, desrespeitando outros grupos importantes, principalmente representados no parlamento. Então, a Carta Magna foi criada para limitar poderes desse monarca, desse rei, e se estendeu por toda a história da Inglaterra, até a chegada do Henrique VIII. Vou destacar aqui. O Henrique VIII, gente, olha só, ele foi um rei que instituiu o chamado monarquia absolutista. O que é essa monarquia absolutista? Uma monarquia em que vai concentrar novamente os poderes nas mãos de um grande governante. O Henrique VIII começa a fazer isso, que a gente vai ver, vocês viram, quer dizer, no ano passado, nas reformas religiosas, a reforma anglicana feita por Henrique VIII, que ele simplesmente queria se divorciar da sua esposa, Catarina, porque queria um filho homem, e ele culpou a mulher por ter gerado uma criança, uma menina, como se fosse culpa da mulher. E simplesmente desejou o divórcio. E a igreja não permitiu o divórcio, a igreja católica não permitiu o divórcio naquela época, e ele divorcia da esposa, expulsa a igreja católica da Inglaterra e cria sua própria igreja, a igreja anglicana, onde ele é o rei e também o papa dessa igreja. E estabelece um novo sistema de governo absolutista, onde somente ele vai governar e vai tomar decisões importantes para a Inglaterra. Mas o que acontece? Ele casa 6 vezes,
não consegue deixar uma herdeira, ele não consegue deixar uma herdeira, e acaba morrendo, onde sua filha mais velha, Mary Stuart, assume o poder temporariamente, mas acaba passando para Elizabeth I, chamada a Era do Ouro da Inglaterra, onde ela vai governar por mais de 40 anos e vai transformar a Inglaterra na maior potência europeia e a maior potência naval, porque ela vai entrar em guerra contra a Espanha, que tinha chamada a Armada Invencível, grupo de navios espanhóis, principalmente na época em que a Espanha estava colonizando a América, era muito poderosa, e a Elizabeth consegue vencer, e assim vai transformar a Inglaterra na maior potência europeia. Mas o que acontece? Então, essa centralização do poder começa com o chamado dinastia Tudor, onde Henrique VIII e sua filha Elizabeth I vão restabelecer plenos poderes para o rei, para o soberano, e vai dar continuidade com a dinastia Stuart, depois que vai vir com Jaime e Carlos I. E aí a gente vai gerar uma série de conflitos religiosos e fiscais que vai acabar levando à primeira grande revolução, que é a Revolução Puritana, que nós conhecemos. Vamos apagar aqui e vamos para o próximo slide. Então, gente, o que acontece? Jaime e Carlos I, eles simplesmente vão gerar uma série de conflitos com o parlamento que estava bastante empoderado. E quais são esses conflitos? Primeiro, Carlos quer governar sem convocar o parlamento. Então, olha só. Carlos, cada vez mais, tenta governar somente com sua própria vontade. Ele não quer ouvir o parlamento. Ele não quer deixar que o parlamento crie leis que muitas vezes vai acabar entrando em conflito com suas vontades. Então, cada vez mais, ele tenta criar um modelo absolutista de governo, se distanciando desse parlamento. A segunda coisa de extrema importância: impostos arbitrários. Ele tenta taxar e tenta cobrar impostos sem aprovação do parlamento. E acaba criando uma revolta, principalmente entre a burguesia. A burguesia, gente, é uma classe econômica formada por comerciantes, empresários hoje, banqueiros. E a burguesia, por ser formada por comerciantes, Carlos I tentou, de alguma forma, enfraquecer esses comerciantes. Enfraquecer como? Financeiramente, cobrando impostos, aumentando os impostos, deixando esses comerciantes revoltados. A burguesia, então, fica revoltada porque o Carlos I tenta fortalecer o seu poder com mais dinheiro, através de impostos. Quanto mais dinheiro, eu consigo fazer medidas, trazer grupos de apoio, principalmente exército, forças armadas, para poder me apoiar. E ele tenta fazer isso. Ele chega até convocar o exército através dos impostos cobrados para proteger o seu governo, se distanciando desse parlamento. E também tem uma questão religiosa. O que acontece? O rei, ele era o quê? O papa da igreja anglicana. Mas ele não suportava os puritanos. Os puritanos protestantes, e a maioria da burguesia eram protestantes, e ele simplesmente queria se distanciar desses protestantes, enfraquecer, não lhe dando liberdade religiosa para os puritanos, que são esses grupos de representantes. Então, o conflito começa por causa do desejo absolutista, por causa da cobrança de impostos arbitrários e por causa de conflitos religiosos. Então, são três motivos que vai desencadear o chamado a primeira grande revolução inglesa. Vai ser a Revolução Puritana. Deixa eu apagar tudo aqui. Então, vamos para o próximo slide. O que acontece? O parlamento, ele não aceita essas 7 medidas e eles começam a se organizar e resolve de fato entrar numa guerra civil contra o próprio rei. Então, gente, a primeira revolução é chamada de Revolução Puritana. Puritano é o nome do grupo de protestantes que existia na Inglaterra. De um lado, você tem a nobreza de Carlos, que era o rei, contra os parlamentares, chamado de cabeças redondas. Os puritanos, calvinistas e burgueses,
apoiavam o parlamento contra essa tentativa do rei de fazer um governo absolutista. Então, de um lado, você tem a burguesia, calvinistas, puritanos, que se uniram com o parlamento contra esse rei que tenta manter o governo absolutista. O que acontece? Nós vamos ver que um personagem chamado de Oliver Cromwell, que ele era parlamentar e também calvinista, ele vai liderar toda essa força chamada de novo modelo braçal, toda essa força para derrotar o rei. E a gente vai ver o que vai acontecer com o rei. O desfecho vai ser a execução desse rei. O rei vai ser julgado e condenado à morte por ser considerado um traidor da pátria. Então, gente, essa guerra que vai durar 7 anos na Inglaterra é uma guerra. De um lado, você tem o rei absolutista que tenta manter com plenos poderes governando sozinho, sem ouvir o parlamento. Do outro lado, você tem um parlamento formado por burgueses, comerciantes, protestantes, chamados de puritanos, que não aceitam essas decisões arbitrárias do rei. Eles acabam entrando em choque e a gente vai ter a vitória dos puritanos no parlamento, liderado por um líder parlamentar puritano chamado de Oliver Cromwell. Vamos ver aqui de novo, vamos voltar. Deixa eu apagar aqui. Vamos para o próximo. Então, gente, essa força parlamentar, esse novo modelo braçal, que foi chamado, foi liderado por Oliver Cromwell. Oliver Cromwell ele era um líder religioso. E ele lutou e conseguiu vencer o rei. E vai acabar levando a derrota final, a derrota decisiva, chamada Batalha de Nazeb, e consegue levar a derrota do rei. E assim, ele consegue prender o rei e levar o rei para o julgamento, onde esse rei será condenado à morte, por ser considerado um traidor da pátria, porque simplesmente ele rasgou a Constituição, que era a Carta Magna, e tentou governar sozinho, com plenos poderes. Oliver Cromwell tinha uma motivação religiosa muito forte, ideológica. Ele queria levar essa nova fé cristã, que é dos puritanos, dos protestantes, para o restante do mundo. Para ele, ele dizia que a Igreja Católica era tão absolutista que tentava controlar todos os outros povos somente o modelo de religião. E os puritanos davam mais liberdade para essas pessoas. Então ele queria trazer essa ideia. E assim, também criar um exército profissional que respeitasse o rei e que não fosse mercenários, lutasse somente por dinheiro, mas lutasse conforme o interesse da nação, defendendo o governo. E assim, ele ganha, traz a força do parlamento e acaba levando o rei, que vai ser condenado à morte. Vou apagar aqui, vamos para o próximo slide. Então, gente, nesse período, ele ganha e vai proclamar agora o chamado República Inglesa. Gente, a Inglaterra, desde suas origens até hoje, é uma monarquia. E na primeira vez na história, você tem um modelo republicano. Se a gente for comparar com o grande rival da Inglaterra, a França, por exemplo, a França ela teve épocas, grande parte da história, com monarquia, depois teve modelos de república, voltava à monarquia. Daí, se você pegar a história da França, a gente vai encontrar a famosa 5 repúblicas. Foram 5 tentativas de instalar a república até a definitiva, que é a 5ª. Mas ficou simplesmente nessa de uma hora ser república, uma hora ser monarquia. No caso da Inglaterra, a gente vai ter a instalação de uma república, primeira vez na história da Inglaterra. E a gente vai ver no final que vai voltar a virar uma monarquia. Mas uma monarquia parlamentar, onde o parlamento tem mais poderes que o rei. O rei é mais simbólico, conselheiro. Então, gente, na Inglaterra, a primeira vez você tem a instalação de uma república, retirando famílias poderosas que tentavam governar. E no caso dos últimos anos, um modelo absolutista com um governo com um rei com superpoderes. Mas o que acontece? Oliver Cromwell, que veio para trazer uma ideia diferente, um governo mais, vamos dizer assim, não tão tradicional, conservador e absolutista, mas um governo mais liberal, dando mais acesso à população, uma república, isso que é a república, coisa pública, e começa a dar sinais que não era tão republicano assim, não era tão liberal. Por quê? Porque quando o parlamento
em 1653, começa a discordar de algumas decisões que toma, principalmente em relação ao exército. Ele dissolve o parlamento e se assume como Lorde Protetor da Inglaterra, dizendo que ele é a única pessoa capaz de proteger os interesses da Inglaterra. E isso acaba levando o país uma divisão distinta entre os militares. Vários dos militares não aceitam isso, porque começa a observar que Oliver Cromwell tem, de alguma forma, anseios tão absolutistas e autoritários contra um governo que eles ajudaram a derrubar. O monárquico absolutista, de Carlos e Jaime I. E mesmo assim, ele acaba criando uma ditadura, gente. A gente vai ver que Oliver Cromwell, com o tempo, vai virar um ditador. E vira um ditador para simplesmente enfraquecer outros grupos e governar conforme a sua vontade. E consegue fazer isso até sua morte em 1658, onde vai criar uma ditadura e vai governar sozinho. Olha que contradição. Então, gente, Oliver Cromwell, quando ele se decreta como Lorde Protetor da Inglaterra, ele vai se tornar um verdadeiro ditador, colocando tudo aquilo que ele defendeu em xeque. E vai simplesmente dizer, eu sou a única pessoa capaz de governar e defender os interesses da Inglaterra. Ele é contra, e diz ser contra um governo de monarquia absolutista, mas ele é um ditador. Ele é a favor de somente uma república puritana, onde somente os puritanos tivessem no poder. E o resultado vai ser o quê? Essa ditadura militar que vai instaurar até a sua morte. Quando ele morre, o que acontece? Quando ele morre, a gente acaba tendo a restauração da monarquia novamente. Gente, o rei, ele volta ao poder. O rei retorna. Carlos II, ele vai voltar a governar, dizendo que vai ser mais democrático, mais liberal. E vai acabar ouvindo e aceitando os anseios de outras classes. Mas com sua morte e o seu filho assumindo, Jaime II, deixa eu botar aqui. Quando Carlos II morre e seu filho assume, ele começa a gerar de novo uma revolta entre os católicos e os protestantes. E acaba gerando uma nova onda de revoltas. Então, a monarquia foi restaurada com Carlos II, mas quando Jaime II entra, ele volta a estabelecer de novo aquela confusão, aquela briga religiosa entre protestantes e católicos. Isso vai gerar uma nova revolução, chamada Revolução Gloriosa. Essa Revolução Gloriosa tem dois personagens muito importantes, Guilherme de Orange e Mary Stuart II, Maria Stuart II. Gente, olha só, esses nomes, Guilherme de Orange e Mary Stuart, ou Maria Stuart II, porque a Maria Stuart II era simplesmente parente da Mary Stuart I. E o Guilherme de Orange, ele não nasceu na Inglaterra, ele nasceu onde hoje são os Países Baixos, a Holanda, de Memphis Depay, do Corinthians. E Guilherme de Orange, por ter casado com uma inglesa, ele vai liderar uma nova revolta, uma nova revolução, vai vencer novamente Jaime II, quer dizer, o parlamento vai vencer novamente a monarquia. Guilherme de Orange vence e se declara rei da Inglaterra. Mesmo sendo da Holanda, ele vai ser o rei da Inglaterra por ter casado com uma inglesa. E vai criar um sistema chamado de monarquia constitucional que nós temos até hoje na Inglaterra. Esse modelo de monarquia constitucional, você tem um rei, mas esse rei é sem poder. É uma figura simbólica, gente. Olha só. E o que é uma figura simbólica? Ele continua mantendo suas terras, continua mantendo seus privilégios, mas questão de política, ele só pode dar conselhos. Ele não pode apresentar projetos. Ele pode aconselhar o parlamento se aquele projeto é interessante ou não para os interesses ingleses. Mas ele não governa. Ele representa a Inglaterra nos outros países, mas não pode governar. Ele é um rei simbólico, gente. E até hoje, esse modelo de monarquia existe na Inglaterra.
Então, se a gente for pegar o que acontece na Inglaterra hoje, você tem simplesmente esse rei que acaba se curvando ao parlamento. Quer dizer, o rei, ele não governa mais. Ele ajuda, mas não governa mais. Ajuda através de quê? Dando conselhos. A soberania, na verdade, é parlamentar. Isso foi criado através da Declaração de Direitos de 1689, que acabou limitando os poderes do rei. E até hoje você tem esse modelo, um parlamento onde escolhe um primeiro-ministro muito forte que governa. E o rei, vivendo lá no seu castelo, nas suas mansões, nos seus palácios. Muitos ingleses brincam que parece uma novela na Inglaterra, que toda semana os jornais ficam contando o que acontece nessa novela, na vida, mas eles não governam, têm poderes limitados e acabam somente ajudando, dando conselhos ou representando a Inglaterra para os outros países. E assim você tem o fim dessa época de conflitos chamada de revoluções inglesas. Então, gente, o legado foi o fim do absolutismo. A Inglaterra nunca mais conseguiu adotar um sistema absolutista de governo. Levou à supremacia parlamentar. O parlamento até hoje que governa e define as leis da Inglaterra. A gente vai ver, futuramente vai ser a base do liberalismo, tanto político como econômico, através das ideias iluministas. Isso vai ser tema de outros capítulos. E uma influência global, onde vários países vão adotar esse modelo de monarquia constitucional. Por exemplo, a Dinamarca, por exemplo, a Espanha. No Japão, você tem um império, um imperador, mas quem governa é o parlamento. Então, isso vai acabar tendo influências em outras partes do mundo. Por fim, vamos pegar algumas questões do nosso livro Sais e vamos responder. A primeira questão pergunta: a Inglaterra passou por transformações políticas importantes a partir do século XVI. Como se deu esse processo? Lembrando que a Inglaterra já era uma monarquia parlamentar por causa da Carta Magna, que limitava os poderes do rei, mas com a vinda do Henrique VIII e da Elizabeth I, eles vão estabelecer o absolutismo e tenta enfraquecer o parlamento, gerando a Revolução Puritana, por exemplo. Na 2, a dinastia dos Stuarts foi marcada pela crise do absolutismo inglês. Explique como essa crise começou e relaciona-se com o início da Guerra Civil em 42. Então, a dinastia Stuart, gente, aqui, ó, os Stuarts, eles vêm tanto com Carlos e Jaime I, né? Carlos I e Jaime I. Nossa, ficou lindo, minha letra perfeita. Eles serão os antecessores, quer dizer, os descendentes do governo de Elizabeth I. E eles vão tentar simplesmente fortalecer esse governo absolutista, enfraquecendo cada vez mais o parlamento, gerando o quê? Uma grande guerra civil, que é chamada da Revolução Puritana, onde o parlamento, liderado por Oliver Cromwell, acaba vencendo o rei e levando ele, onde vai ser condenado à morte e será executado, considerado o traidor da pátria. 3. A Revolução Puritana provocou um fato inédito na história da Europa, o julgamento e condenação à morte do rei, por traição. Explique como isso ocorreu e de que maneira provocou mudanças no governo inglês. O rei foi julgado e condenado como traidor. Isso, gente, isso vai acontecer também na Revolução Francesa. O rei Luís XVI também será condenado à morte. Isso vai abrir precedentes, mostrando que essa nobreza não era intocável. Que a nobreza, por seus erros, também poderia ser condenados como pessoas e chegar a ser sentenciados à morte pelos seus excessos. Isso vai acontecer primeiro, no caso primeiro, e a gente vai ver também os desdobramentos que aconteceram também na Revolução Francesa, com Luís XVI, que também vai ser condenado como um traidor da pátria. E a grande consequência disso vai ser o surgimento da primeira vez na Inglaterra de um modelo republicano, coisa pública, através de Oliver Cromwell, escolhido para ser o representante desse governo. E a 4, o rei Charles II governou por apenas 3 anos antes de ser deposto. Que fatores provocaram a deposição do monarca? Lembrando que a restauração foi com Carlos II e depois Charles II entra novamente, mantendo a restauração, quer dizer, mantém a restauração, ele entra, mantendo a restauração, e tenta de alguma forma trazer de novo aquele modelo absolutista,
A população não aceita e vai gerar uma nova revolução, a Revolução Gloriosa, liderada por Guilherme de Orange e sua esposa, e assim eles vencem e cria de fato a monarquia constitucional que existe até hoje na Inglaterra. Então gente, essa explicação que nós temos da primeira grande revolução, que são as revoluções inglesas, que vai gerar uma onda de revoluções, não só no continente europeu, mas também no continente americano, chamada a Era das Revoluções, que vai transformar a vida política, econômica e social do mundo todo, deixando legados que até hoje nós sentimos, da liberdade, da democracia, da questão política, questão econômica, do liberalismo e social, e que o povo unido pode transformar o futuro da sua nação. Ok, gente? Mas vai ser tema das próximas aulas. Obrigadão, valeu, até a próxima. Tchau, gente!